Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje nós vamos falar sobre visão subnormal. Hoje eu recebo Sônia Querido, que é especialista nesse tema do programa de hoje, visão subnormal. Sônia, é um prazer te receber aqui, muito obrigada. Obrigada, Denise, eu que agradeço de estar aqui. Visão subnormal é um termo que a gente ouve falar pouco, mas a gente ouve falar mais de baixa visão. Quero saber se é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um é o termo mais leigo, que seria a baixa visão, que as pessoas entendem com mais facilidade, e visão subnormal é um termo um pouco mais usado pelos médicos. E o que significa isso, Sônia? Baixa visão ou visão subnormal é quando o óculos ou o tratamento ou uma cirurgia já não consegue corrigir o grau da pessoa. Mas ela também não chegou ao ponto de ser totalmente cega, ela ainda tem parte da visão preservada, mas não o suficiente para uma leitura, assistir uma televisão com conforto, às vezes também já deixa de dirigir, justamente por causa da baixa visão. Isso depende muito do trabalho da pessoa? Eu quero saber se algum tipo de trabalho pode favorecer esse tipo de problema da baixa visão ou visão subnormal, e se depende muito do perceber, isso depende muito do que você faz. Uma pessoa que lê pouco, assiste pouco a televisão, consegue encontrar com amigos, enxergar essas pessoas, conversar? Tem vários tipos de visão subnormal ou baixa visão. Um dos casos, das patologias mais comuns, é quando a pessoa perde a visão central, que é a degeneração macular. Então, às vezes a pessoa enxerga o amigo, mas não consegue discernir os olhos, o nariz, a boca. Começa a se perder os detalhes, que é justamente a visão central que traz os detalhes para o cérebro. E as cores? E as cores também são prejudicadas. Tá, vamos imaginar um daltônico. Não tem nada a ver com baixa visão. Não, nada a ver. Daltônico é outra... outro tipo de problema. Exatamente. Tá. Embora a pessoa com baixa visão comece a se tornar daltônica. Tá. Agora, mesmo mulheres, porque a gente sabe que a mulher não é daltônica, ela apenas carrega essa pro filho, né? Carrega isso pro filho. E mulheres também. Conforme elas desenvolvam a patologia da baixa visão, elas também deixam de enxergar com mais clareza as cores. Alguém que utilize muito a visão, que pelo ofício tenha que ler muito, letras miúdas, algo que dificulte já para uma pessoa com a visão normal. Isso pode favorecer a chegada ou antecipar a chegada da baixa visão? Denise, eu acho que os estudos que eu tenho lido, visto, eu acho que não. Eu acho que é uma coisa, às vezes, genética, é relacionada à idade. Conforme as pessoas ficam mais velhas, o olho, ele começa a se cansar. Então, ele começa a ter essa degeneração e vai perdendo. Então, a pessoa começa, primeiro, com vista cansada, né? Presbiostopia, que ela precisa de óculos para enxergar de mais perto. E isso pode ou não estacionar aí. Pode progredir e pode ir para uma baixa visão subnormal, por causa da idade. Tá. Mas também não é só a idade. Geralmente a gente vê essa patologia em pessoas de mais idade. Mas não se limita, pode acontecer com pessoas mais jovens. E com crianças, isso pode ser uma doença congênita? Pode sim. E que se manifeste, então, na infância? Pode, tem crianças porque nasceram prematuras, por exemplo. Então elas já estão na categoria, já de nascença, com a visão subnormal. Tá, então isso pode acontecer. Agora, está relacionado com miopia, astigmatismo? Não. Isso aí são outras patologias, outro quadro. A visão subnormal é uma coisa específica, que é uma pessoa que perdeu grande parte da sua visão, e podem ser vários motivos. A degeneração macular é um de muitos. Tá. São várias as causas. Podem ser várias causas. Agora, quando a gente não está enxergando bem, a gente procura um oftalmologista acreditando que é a miopia ou é o astigmatismo, enfim, uma outra patologia que um óculos vai resolver esse problema. É de fácil diagnóstico a baixa visão? Ou você pode, durante várias tentativas, aumentar o grau do óculos e tentar consertar esse problema sem sucesso?
Eu acho que o oftalmo, ele é a pessoa indicada para tentar chegar ao motivo daquela perda de visão, seja por miopia, estigmatismo, glaucoma e a própria degeneração macular. E aí o médico é que vai saber fazer a refração, que vai ser através de óculos ou cirurgias, catarata também. Então, você falou glaucoma já, catarata, além da degeneração macular, também foi uma das causas. Também pode gerar baixa visão. O que mais? Alguma outra patologia? Tem a Stargardt's, que também é a baixa visão, também a perda da visão central, mas em pessoas mais jovens. Que geralmente, como eu falei, é uma coisa que se encontra geralmente na idade mais avançada. Quando a pessoa começa a perder aquele pontinho, né, que é o centro da retina, que se chama mácula, ou por as células que vão se acumulando em cima da retina, ou pequenos derrames, que depois também causam cicatrizes que tampam a retina. Tá. Tem pessoas, por exemplo, que têm miopia, não podem fazer a cirurgia para correção porque tem a córnea fina. E essa é uma das ocasiões em que não é recomendado fazer a cirurgia. Ter a córnea fina significa alguma coisa para a baixa visão? Não tem nada a ver com a baixa visão. Não tem. Tem como controlar isso? Tem como tratar? Como é que isso funciona? Porque a gente já falou que isso pode acontecer com pessoas idosas, mas que também pode acontecer com uma criança que nasceu prematura, por exemplo. Exato. O que dá para fazer? O sempre aconselhável é o acompanhamento médico contínuo. Isso em qualquer idade. Sempre tem que se estar visitando o seu oftalmologista. Como a gente vai no dentista, como a gente vai no médico. Vai no ginecologista, exato. A gente tem no oftalmo também. Tem que ter esse acompanhamento. Agora, anual, no mínimo. Tá, pelo menos uma vez por ano. Agora, ainda que a pessoa não tenha queixa nenhuma, se ela vai chegar no oftalmo, vai fazer os exames lá de rotina e se tiver algum problema, ainda que sem queixa, isso vai ser detectado? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a pessoa não dá muita importância. Por isso que eu falei do ofício. Às vezes o ofício dela não exige essa visão perfeita, não exige que os exames clínicos devem sim acusar que a pessoa está perdendo a visão. Tá. E aí vai depender do oftalmo saber detectar e fazer o diagnóstico correto, tá, então que é a função dele. Alguém que está em casa, tem uma queixa já de algum problema, se identificou com algumas características que você disse aqui, que a gente já, quem tem esse problema na visão central, é central. Assim? Então já começa a ter problemas com cores, os detalhes. As letras começam a ficar meio sinuosas, as linhas ficam também um pouco mais turvas. A pessoa até deixa de ler muitas vezes porque isso atrapalha. Exato. Ela não enxerga as letras que vêm no meio da palavra. Tá. Ela parece que pula alguma letra. Tá. Isso já é um sintoma da degeneração macular. Televisão também? Você falou que sim, né? A pessoa então não consegue reconhecer se é um homem ou uma mulher. Ela enxerga, ela sabe que tem alguém lá, mas ela não sabe, não consegue distinguir o cabelo, o comprimento do cabelo, a cor dos olhos. São os detalhes que começam a falhar. Tá. Então aí a pessoa já tem um problema. Já está começando algum problema. Aí o que a pessoa tem que fazer é ir voando, não é nem correndo, para fazer a sua análise clínica com um oftalmologista. Pode levar a cegueira, a baixa visão? Olha, depende da patologia. Pode levar, mas, por exemplo, degeneração macular geralmente não. Você simplesmente vai perder a visão central. Então, às vezes, até os parentes acham que a pessoa está inventando, porque ela enxerga um degrau. Tá. Ela enxerga o arredor dela. Porém, ela vem aqui e derruba um copo na mesa. Isso é perder a visão periférica, não enxergar esse copo? Não, ela, por exemplo, se o copo está aqui, ela não enxerga. E se está aí, ela passa a enxergar. Por causa da visão periférica que continua preservada. Tá, então às vezes ela perdeu só a visão central e a periférica era preservada. E pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário. E aí,
acredito eu, é mais difícil da pessoa perceber que tem algo de errado, não? Qualquer mudança que a gente perceba na sua visão, tem que ver o médico. Qualquer mudança, por mais simples que seja. Acordou com o olho mais vermelho, vai ver o médico. Pode ser uma conjuntivite, mas pode ser simples, mas pode acontecer. A visão é muito crítica para a gente. Nós dependemos muito da visão. É quase que 80% dos nossos sentidos depende da visão. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente zelar por ela e tomar cuidado com ela. E muitas vezes, quando a gente chega a perder a visão, algumas vezes a gente recupera, mas a maioria das vezes não. Então, quanto antes a pessoa procurar essa ajuda, mais melhor. O médico vai poder ajudar a preservar a visão. Estacionar, pelo menos. Exatamente. Se não conseguir retroceder. Exato. Tá. Habilidade para dirigir, por exemplo. Tem alguma coisa a ver com a baixa visão? Porque a pessoa, às vezes, perdeu a visão periférica, mas ela dirige normalmente. Isso pode acontecer ou a pessoa é recomendada a não dirigir? Aí também vai depender se ela conseguir passar no exame, né, do Detran, se ela consegue renovar sua carta. Por isso também os exames de visão para renovação da carteira de motorista, depois de certa idade, são mais frequentes, porque a pessoa de idade tem essa tendência a perder a visão. É uma coisa natural do ser humano. Tá. E dirigir durante o dia e à noite? Porque eu pergunto isso, tem muitas pessoas que têm muita sensibilidade nos olhos com a luz, por exemplo. Então, você vai dirigir durante o dia com o sol muito forte, a pessoa precisa usar o óculos. Não dá dor de cabeça, não é que é uma dificuldade de enxergar, mas é um incômodo para a visão. À noite, a mesma coisa. Tem pessoas que têm dificuldade de dirigir à noite. Isso tem a ver também ou não? Tem um pouco a ver, sim. Tem isso, essa sensibilidade, às vezes, ela torna-se mais acentuada com a idade. E aí também, novamente, cada caso é um caso, especialmente com a visão. É realmente uma coisa extremamente particular daquela pessoa. Umas têm uma fobia à luz muito forte, outras de noite não conseguem a definição necessária para distinguir os objetos no pelo farol também, exato, do carro que vem também no sentido contrário. É o ofuscamento. Esse teste tem no Detran também. Ah, é? E desde o começo, acho, a gente enxerga uma luz, depois tem que definir qual é a letra que tá no painel. Se eu não me engano, é assim. Faz tempo que eu não renovo minha carta. Eu vou renovar ano que vem, depois eu falo se eu tive esse teste. Mas acredito que sim. Mas existem filtros próprios para essas condições que vão permitir a pessoa a dirigir. Mas são filtros são receitados pelo oftalmologista, ele que vai receitar. Óculos. São óculos, não necessariamente de grau, são óculos filtrantes, com filtros extremamente precisos e específicos. São escuros os óculos ou não necessariamente escuros? Não só necessariamente. Tem esse filtro. Para certas sensibilidades de luz, são certos filtros de certas cores que vão filtrar aqueles raios que vai dar o conforto que permite você dirigir no sol ou à noite, que vai dar mais definição. Então, mesmo a pessoa que não tem a baixa visão, mas que tem essa sensibilidade, tem esse recurso. Tem. E quem tem que prescrever esse recurso é o oftalmologista. Agora a gente falou... Não é não ir no camelô e vou comprar um óculos escuro, que isso daí é o maior perigo. É isso que eu ia falar. A gente tem as pessoas têm mania, muitas vezes, de procurar um óculos qualquer que seja com a lente bem escura, sem observar se esse óculos tem a proteção necessária ou não, enfim. E muitas vezes pode ser maior. E muitas vezes a gente tem que confiar na marca. De repente você compra um óculos de uma marca conhecida, mas eu não sei se tem o filtro necessário para o óculos. A gente confia na marca, né? Primeiro passo, então, não comprar
de locais duvidosos. É ir no seu médico e perguntar para ele, ou levar o óculos se você já tiver, e perguntar se aquele óculos é adequado. Dá para saber isso também? Dá, com certeza. Existe uma máquina hoje em dia que mostra se está filtrando os raios ultravioletas tipo A, ultravioletas tipo B. Tem que filtrar os dois? Tem que filtrar os dois. Tá. E o que você percebe? Você já fez esse teste com algum óculos que você comprou e achou que tinha porque era de uma marca e não filtrou esses raios? É que o conforto é imediato, né? Mas o dano que você está causando ao fundo do seu olho, porque ao você usar um óculos escuro, a tua pupila tende a dilatar para entrar mais luz. Isso, entra mais luz, mas também entra os raios nocivos, o ultravioleta. Então você acaba danificando a sua mácula. Então, entre usar um óculos do camelô, é melhor ficar sem óculos, não usar óculos nenhum. Exato, porque você, ao usar óculos que simplesmente escurece, mas deixa penetrar aqueles raios nocivos, você está danificando sua mácula. Tá. Isso não tem volta. E se eu estiver exposta ao sol sem óculos, os meus olhos vão ficar fechados? Naturalmente, a pupila, ela fecha. E aí não tem dano nenhum? Não, tem. É melhor usar o filtro certo. Exatamente, aí você está protegida. Tá. Para isso tem que ir atrás de um oftalmo, então, e saber se você tem um óculos, leve o óculos, então, que ele vai conseguir te dizer. Hoje em dia tem até óculos, tem filtros próprios até para tela de televisão. E de tela de computador. Porque também as pessoas trabalham tem muito. Um dano para os olhos. Também pode ter um dano para os olhos. Tá, então quem trabalha muito vale a pena investir. Porque as pessoas que trabalham muito tempo em frente ao computador ou que ficam muito tempo em frente à televisão reclamam e depois vão ao oftalmo e dizem que estão com as vistas cansadas. É um sinal já. É um primeiro sinal, porque também, né? Não significa que a pessoa vá ter baixa visão. Tá. Não. Assim como quem teve glaucoma também não significa que ela é uma das possíveis causas. Se você não controlar aquele glaucoma, você pode chegar à baixa visão. Tá. A mesma coisa a diabetes, é uma coisa que tem que ser controlada. A diabetes afeta a visão. Tá. E você perde de um dia para o outro. Então, uma coisa que você acha que não tem nada a ver, o açúcar no teu sangue, o nível de açúcar no seu sangue, prejudica a tua vista. E isso não tem volta. Tá. Quem tem problemas, então, de diabetes na família, patologias da visão na família, tem que ter cuidado redobrado. Do mesmo jeito que já tem câncer na família. Você vai ter o cuidado redobrado de estar fazendo o acompanhamento médico mais preciso, mais constante, porque quando você pega alguma coisa no começo, é muito mais fácil você ou reverter, ou curar, ou estacionar. Antes, então, da gente continuar falando sobre essas causas, muitas pessoas reclamam, Sônia, de mancha na visão. Então, uns chamam de moscas volantes, pequenas manchas que se movem conforme os olhos também se movem. Isso é sinal de quê? Está relacionado à baixa visão? Pode estar ou não. Pode ser várias causas, essas manchas. Pode ser um pouquinho de líquido óptico que vazou dentro do olho. Pode ser inúmeras causas. Estresse pode causar isso daí. Pode ser o começo da baixa de uma degeneração macular. Mas isso daí realmente só um médico para diagnosticar corretamente a causa dessas manchas. Tá. E isso é fácil da pessoa perceber, né? Então, de repente, uma mancha apareceu na visão que pode ser... Eu já ouvi relatos de manchas de muito diferentes de uma pessoa para outra. Às vezes é um filete, como se fosse um fio de cabelo. Outras pessoas dizem que enxergam manchas pretas que estão paradas na visão, mas que a pessoa está acostumada já com essas manchas e que não tem como reverter essa situação. E elas vão ficar lá, a pessoa se acostuma, dirige à noite, não tem nenhum problema com relação a isso. Simplesmente você se acostuma. Um oftalmo até me disse uma vez, quando a gente estava falando sobre esse assunto, que assim como você se acostuma a usar uma aliança no dedo, então você se acostuma com aquela manchinha que está na sua visão, que você enxerga. Uhum.
Agora, uma vez que a pessoa percebeu essa mancha, pode provocar aí um susto, né? Então, a pessoa, de um dia para o outro, tem uma mancha na visão. Vai ao oftalmo. E lá o médico diz que tá tudo bem, que pode ter sido realmente esse líquido, que não tem como... não vai fazer nenhuma cirurgia, nenhuma intervenção, você simplesmente se acostuma com isso. O problema está acabado? Ou se isso aumentar, é um problema, e se uma vez que a pessoa já tem essa mancha, tem que fazer acompanhamento mais frequente ainda. Tem que fazer acompanhamento mais frequente, porque você quer estacionar essa mancha, você não quer que ela progrida, por mais que você se acostume com ela. Porque pode haver outro vazamento, algum outro ponto do olho. Então, o que o médico pode te recomendar? Que você não se estresse, que você tenha o sono adequado. Tá. Até o estresse, então pode estresse, tudo. atrapalhar a nossa visão. Até isso. A pessoa chega muito ansiosa, é incrível, ela não consegue enxergar direito. A consulta ao doutor de hoje fala sobre visão subnormal ou baixa visão. E quem está tirando as nossas dúvidas é a Sônia Querido. Ela é especialista em visão subnormal. Tem formação em outros países também, né, Sônia? Em Nuremberg, na Alemanha. Também é especialista em auxílios ópticos específicos para as pessoas com degeneração macular, que é uma das causas da baixa visão que a gente falou aqui. Pelas duas mais conceituadas instituições que lidam com a visão subnormal. Elas ficam em Long Island e em Nova York, nos Estados Unidos. Precisou ir para fora do país para encontrar essa especialização, Sônia? Precisei. É um caso até um pouco interessante, porque minha mãe tem baixa visão. E quando nós começamos a procurar auxílios ópticos para ela aqui no Brasil, era uma coisa que não existia. E por causa da frustração nossa, acabamos indo para fora e encontramos lá fora que existia vários aparelhos, óculos especiais que ajudaram ela a recuperar a baixa visão. Que ajudaram ela a recuperar a visão. Tá. Então ela consegue levar uma vida normal com os recursos que a gente vai mostrar agora. Exatamente. Tá. Isso tudo está chegando no Brasil agora? Já tem uns 2, 3 anos que estão sendo importados. A coisa, o que é bom para as pessoas saberem é que a cada mês, a cada semana, estão tendo lançamentos de novos auxílios ópticos que ajudam as pessoas a recuperarem parte da visão perdida. Onde essas pessoas encontram esses equipamentos, Sônia? Não, hoje em dia tem... Tem casas específicas para isso? Tem casas especializadas que só... tem produtos... importam esses produtos, óculos especiais. Tá, uma coisa bastante interessante é esse teclado aqui, ó. Vou pedir para os meninos mostrarem. O teclado, ele tem as letras maiores do que um teclado convencional. E o que me chamou muita atenção é a cor também, Sônia. Tem um motivo para ser amarelo? Na baixa visão, o contraste ajuda muito. Por exemplo, uma coisa, a pessoa de baixa visão, quando ela coloca a comida no prato, se a comida for branca e o prato for branco, ela vai enxergar aquela comida com mais dificuldade. Então, a gente pede para a família usar um prato escuro, se a comida for clara. Ao contrário, se for um bife, colocar num prato branco, porque o contraste ajuda a enxergar. Mesma coisa, assistir uma televisão. Escurecer o quarto, às vezes, também, novamente, cada caso é um caso. Ajuda a pessoa a enxergar a televisão com mais conforto, porque ao redor está escuro. Tá. Então, por isso, o fundo amarelo e a letra preta. Tá. Agora, a pessoa vai utilizar o computador com esse teclado. Uhum. Ela só consegue fazer isso no claro. Então, o ambiente tem que estar claro. Isso interfere na baixa visão? Novamente, cada caso é um caso. Tem pessoas, por causa da sensibilidade da luz, preferem um ambiente um pouco mais escuro. Agora, de gosto também, mas não? Uma coisa que nós recomendamos é não usar a luz branca fria. Porque a luz branca fria, o raio dela se aproxima ao raio ultravioleta, que é o que danifica a mácula. Então, quando possível, usar aquela luz mais antiga, incandescente, amarelada. Tá. Isso pode ser um conselho geral? Se a maioria das pessoas
ao envelhecerem hoje, graças a Deus, eu falo isso em quase todo o programa, as pessoas estão ficando mais velhas e por isso a gente tem que lidar com outras patologias, outros problemas, que antes não eram comuns. Porque as pessoas viviam menos, então não chegavam nesse período. É um conselho, então, para que todo mundo, se for possível, não utilizar aquela luz fria durante muito tempo. Tá. Agora, a gente sabe até que para a pele essa luz queima, né? A nossa pele. Você tem informação de que se essa luz também tem esse prejuízo ou não? Não. Tá. Então, a gente mostrou aqui o teclado, né? Outra coisa muito interessante é o telefone celular. Deixa eu ver se eu consigo... Eu mexi nele aqui, ele ligou, tá mostrando o horário, enfim. Vamos mostrar ele aqui. Tem as teclas bem grandes. Os números grandes, né? Sônia, muitas pessoas reclamam do teclado do celular. Isso, a pessoa não tem a baixa visão, mas para um conforto, qualquer pessoa pode utilizar? Claro, qualquer pessoa pode utilizar. Tá. Ele tem uma lanterna, ele tem rádio e o mais interessante que ele tem é um botão de pânico no verso. Que aqui então, se a pessoa a gente mostra. Esquece, se sente numa situação de pouco conforto, esquece para quem ligar, ela só tem que apertar esse botão vermelho no verso e ele automaticamente vai discar para 5 familiares e disparar torpedo até alguém entrar em contato. Esse telefone tem até o GPS e manda a localização da pessoa, num raio parece que de 5 metros. Tá. Então é um conforto para a pessoa que tem baixa visão. Isso é suficiente para a pessoa que tem baixa visão? Olha, geralmente cada caso é um caso. Então, se uma pessoa tem 5% de visão preservada, quem sabe não vai ajudá-la. Mas uma pessoa com 20%, 30%, 40% já vai conseguir usar um celular. Tá. E quando é que é considerado baixa visão? Quantos por cento de visão? 5% já a partir dos 5% aos 30%, mais ou menos, de visão preservada já é baixa visão. Baixa visão, tá. A gente também tem aqui óculos. Esse óculos é para assistir televisão. É próprio para assistir televisão, exatamente. Ele aproxima a imagem. Ó, eu vou mexer aqui para você ver que são 2 lentes, né? São 2 lentes. E como é que ele funciona? Tem uma regulagem aqui também que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem uma regulagem e a pessoa faz como ficar mais confortável para ela. Exato, ela vai ajustar para cada olho individualmente. Ah, porque a gente estava falando isso antes do programa começar. Às vezes a pessoa enxerga melhor com um olho do que com o outro. Isso é uma coisa normal, não? É. Um pouco melhor, muitas pessoas têm um olho que é um pouquinho mais dominante, que é um olho que se enxerga um pouquinho melhor que o outro. Isso não tem nenhum problema. Não, isso aí é comum. Tá. Então a pessoa ajusta para cada olho conforme o necessário e assiste televisão. Isso aproxima, faz com que a visão fique mais próxima da pessoa. Exato. Então a pessoa não precisa sentar na frente da televisão com o olho grudado, que também não é aconselhável. Tá. Ela pode sentar um conforto, eles aconselham com esse óculos 3 metros. 3 metros é a de distância ideal. Mas também serve para ir no teatro, serve para ir no cinema. E esse aumento é o que vai suprir aquela falta da visão central. Então a visão periférica passa a suprir aquela visão central por causa do aumento, por causa da proximidade, tudo que chega um pouco mais perto. Isso é para quem tem a visão periférica preservada. Para a pessoa que não tem a visão periférica preservada, para assistir televisão, ela não vai precisar da visão periférica. Não, aí já não seria o caso. Tá certo. Outro óculos aqui, achei muito interessante esse óculos. Para que ele serve, Sônia? Esse é um óculos de maquiagem. Esse não é necessariamente para visão subnormal. Isso aí qualquer senhora que já tem a sua vista cansada, mas quer colocar maquiagem, né? Em fazer uma sobrancelha, colocar uma maquiagem. Então você está maquiando um olho, você enxerga com esse e nesse aqui você faz sua maquiagem que está aberta. Exatamente. Né? Olha, muitas pessoas gostariam de ter um óculos desse, viu? Porque eu, às vezes, visito a casa das pessoas e vejo
aquele espelho com aumento. Que aumenta, né? Faz a função. É a mesma coisa. O óculos. Tá. E ele já vem com... Ele já é desse jeito, não é nada individual. Não. Ele aumenta quantas vezes? 3 vezes. Aumenta 3 vezes, é o suficiente para a pessoa conseguir? Geralmente, não é? Cada caso é um caso. Para algumas pessoas, provavelmente já possa não funcionar, mas... Tá. Não necessariamente precisa ter baixa visão. Não. Qualquer pessoa que tem dificuldade em enxergar... É um auxílio óptico, aí nem se chama óculos, é um auxílio óptico. Achei muito interessante que dá para maquiar um olho e outro. Essa é a dificuldade, né? Quem usa óculos tem que tirar o óculos para... Enfim, depois põe não consegue óculos, tira óculos, põe óculos. Tá. E o que tá ali com a Sônia é um aparelhinho que eu vou pedir para você mostrar pra gente, então, Sônia, como é que ele funciona. A pessoa vai ler uma revista, tá? As letras são menores. E como é que ela vai fazer? É uma lupa eletrônica. Então, ela vai deslizar essa lupa no texto e vai ampliar ao ponto dela poder ler com mais tranquilidade. E são vários aumentos e vários contrastes. São vários. Aumenta até quantas vezes? Esse até 17 vezes. Tá. Mostra os contrastes para nós. Vamos ver aqui. Aqui é o reverso, que é o negativo, que algumas pessoas preferem dessa forma. Aqui a gente está perdendo um pouco da imagem, Sônia, porque tá batendo a luz. Isso, não, isso, aí tá bom. Mais um contraste, agora o amarelo no azul, o azul no branco. E novamente, é de preferência, isso aqui, super pessoal. Agora, ele é feito para ficar encostado no papel, né? Exato, ele fica encostado no papel, a gente desliza. Mas onde está o olho dele? Tá aqui. Tá. A gente consegue levar no supermercado, por exemplo, e pegar um rótulo e tira congela a imagem. Congela a imagem. Mostra pra gente. Isso, congela a imagem. Olha que maravilha. Então, congelou a imagem, tirou uma foto, é temporária, um minuto que a gente aperta novamente, volta a funcionar. Perfeito. Perfeito. Esses equipamentos, então, são essenciais para esse equipamento especificamente para quem trabalha lendo, né? Um advogado, por exemplo, que tem que ler muitas páginas por dia e é o trabalho dele, ele não pode escolher se ele vai ler ou não, né? Nós já atendemos advogados aposentados que voltaram ativa justamente por causa dos auxílios ópticos. Tá. Esse aqui tem outro aparelho que foi muito maior, que não deu para trazer, que ele lê em voz alta. É como se fosse um scanner. Você pega qualquer material impresso, ele digitaliza em segundos e lê em voz alta. Mas lê normalmente, com a pontuação, acentuação, perfeitamente. Então, vários advogados têm comprado esse equipamento e agora, em vez de ler, escutam o áudio. E também projeta, o áudio, ele projeta numa tela de computador. Então, se a pessoa ainda tem visão, consegue acompanhar tanto pelo áudio como pela vista. Então, por exemplo, você está num congresso onde está sendo mostrado numa tela projetada, que é suficiente para uma pessoa que tem uma visão normal, mas não para a pessoa que tem a baixa visão. Você consegue refletir de volta essa imagem para o seu computador, é isso? Aí é outro equipamento. Tá. Existe? Existe, como eu estou te falando. Antigamente, a pessoa com baixa visão ia para um oftalmo e o médico falava: sinto muito, a senhora perdeu sua visão e não há mais nada a ser feito, a não ser preservar o pouco que você já tem. Era uma coisa bastante comum. Hoje em dia, por causa dos auxílios ópticos, a pessoa não precisa parar de trabalhar. Ela consegue assistir uma aula com essa outra lupa, que é uma lupa que ela tem uma lente articulável, então ela traz aquela imagem para uma tela pequena de computador e, ao mesmo tempo, ela consegue depois abaixar aquela lente e ler o que ela mesma está escrevendo. É uma lente articulável e é uma coisa sensacional. Isso aí é uma novidade, recém-chegada. Ler o que se escreve também. Ler o que se escreve. Porque isso é importante, que a pessoa escreve e muitas vezes não consegue ler. Para escrever, às vezes você não precisa
estar olhando para o papel, mas para ler você depois precisa a pessoa com baixa visão, ela tem que reaprender a fazer várias coisas que ela fazia de certa forma. Com óculos prismados, por exemplo, quando ela lia a uma certa distância. O óculos prismado, por causa do aumento e da distância focal, ela é obrigada a segurar aquele papel muito mais perto. Tá. E existe uma reeducação. Ela tem que voltar a aprender a ler de uma forma diferente da qual ela estava acostumada. Ou com uma lupa eletrônica, ou com óculos prismado. Mas o importante é que ela consegue recuperar aquela atividade. Algumas pessoas conseguem voltar a fazer crochê, tricô. Ótimo. Tá, então, ainda que a gente tenha todo esse recurso, você precisa dessa orientação médica sempre da orientação antes de comprar. médica. Porque, de repente, esse óculos aqui para assistir TV que a gente mostrou não vai funcionar para você. E deve ser um recurso caro, acredito eu, porque é importado, são produtos né? importados. Tá, então, procurar ajuda de um oftalmo, saber qual é o recurso que serve para você, né? E aí sim fazer esse investimento, que é na verdade um investimento em qualidade de vida. É assim que você percebe para as pessoas? Com certeza. E uma pessoa mais indicada para recomendar o auxílio óptico sempre vai ser o oftalmologista. Agora, o oftalmo, ele está atualizado para mostrar tudo isso aqui para nós? A gente espera que sim, né? A gente faz o possível de estar sempre visitando os oftalmologistas, frequentando os congressos, estamos nas revistas médicas, fazendo o possível para que o oftalmologista tenha ciência que esses auxílios ópticos agora estão presentes aqui, estão disponíveis no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Tá certo. Sônia, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Vou deixar os contatos então da Sônia. O telefone é 0 operadora 11 3816 0291 3816 0291 e o site é www.amplivisão.com.br amplivisão.com.br. Sônia, foi um prazer estar convidada para voltar assim que quiser, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau.